Olá, muito boa tarde, é bom estar consigo novamente. O olhar das pessoas sobre o envelhecimento é ambivalente. Se, por um lado, o envelhecimento representa sabedoria e maturidade, por outro, pode representar também doença e incapacidade. Vivemos numa sociedade que promove o culto da juventude, da beleza, o que também dificulta que se encare o envelhecimento de uma forma mais positiva. Como convidada para abordarmos este tema, temos connosco a doutora Ângela Proença, licenciada em Psicologia Social. Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. O que é o envelhecimento? Ora bem, o que é o envelhecimento? O envelhecimento é um processo gradual e é um processo biológico e é um processo natural pelo qual o nosso organismo passa desde que somos concebidos no ventre da nossa mãe até mesmo à morte, não é? Portanto, é um processo gradual. É uma coisa que vai acontecendo, o nosso corpo vai se adaptando, vai se transformando. Ou seja, numa linguagem popular, desde que nascemos, vamos ficando velhos. Exatamente. Ficamos todos os dias um dia mais velhos. Isso é assustador. Portanto, não é assustador. Eu acho que não é assustador. Claro. Porque faz parte do processo natural da vida, não é? Portanto, é um processo universal. E é inerente a todo o ser humano, só não envelhece quem não nasce. É porque as pessoas têm sempre aquela ideia que é só a partir de uma certa idade que se envelhece, por isso é que eu usei a expressão assustador. Mas não é? Pronto, na realidade é isto, não é? Só não envelhece quem não nasce. E todos envelhecemos da mesma forma? É igual para todos? Não, mas eu gostava só de fazer aqui uma pequena distinção que até é muito importante, que tem a ver com o que é o envelhecimento e o que é a velhice. São coisas distintas. São distintas, não é? Portanto, o envelhecimento é aquilo que eu já disse, não é? É um processo natural que ocorre no nosso corpo, desde que somos concebidos até que morremos, mas a velhice é uma fase da vida adulta. São coisas distintas. Uma fase também de sabedoria, não é? Maturidade. Sim, é uma fase da vida adulta. Portanto, nós passamos por várias fases ao longo da vida. A fase de criança, adolescente, adulto jovem, e depois temos uma fase da vida adulta que é a velhice. Não é? E aqui é importante ressaltar também que, ao contrário daquilo que se diz, que o idoso volta a ser criança, isso nunca acontece nem nunca vai acontecer, porque ninguém volta a ser mito, criança. Não é? Isso é um mito, não é? O que acontece é que às vezes na fase mais da velhice pode haver algumas doenças, pode haver algumas situações de saúde que podem realmente ter influência no comportamento da pessoa e pode a pessoa estar um pouco mais infantilizada, mas isso não nos dá o direito de a tratar como uma criança, temos que a tratar como uma pessoa adulta, respeitando as limitações dela. Como se chama dizer, respeitando os seus cabelos brancos, não é? Exatamente, quando existem. E respeitando as suas limitações, mas tratando-a como um adulto que é. Porquê é que as pessoas, no geral, têm tanto medo de envelhecer? O que é que se passa com isto? O medo de envelhecer, felizmente nem toda a gente tem medo de envelhecer, não é? Mas o medo de envelhecer está muito associado às ideias, às crenças que temos acerca do que é ser idoso, do que é ser velho. E na generalidade, quando nós ouvimos falar em pessoas idosas ou pessoas velhas, nós temos a tendência de pensar e de achar que a velhice é sinónimo de doença, e não é. É algo negativo. É algo de negativo. Ser velha é ter doença, é começar a ficar senil, é ser teimoso. É o fim da vida. É o fim da vida. O fim da vida é importante. Parte de alguns dos nossos preconceitos relativamente a ser velho e a ter medo de ser velho é exatamente o facto de nós percebermos, ao olhar a pessoa idosa, que a nossa vida é limitada. Nós não estamos aqui eternamente. Está ali o nosso futuro. Está ali o nosso futuro. Mas feliz de quem chega a esse futuro, não é? Mas este medo também nos é incutido muitas vezes pela própria sociedade. Sim. Não é? Sim. A beleza eterna, a juventude. Sim, é verdade. O aspecto exterior. Exatamente. Nós vivemos numa sociedade que promove muito o culto da beleza e o culto da juventude. Não é? Parece que ser velho é uma coisa muito má. Então vamos ser jovens, vamos ser sempre jovens. Fala-se muito sobre o anti-envelhecimento, mas isso não existe. Alimentação, produtos, o desporto. É importante praticarmos exercício físico em todas as fases da vida, mas não existe essa coisa do anti-envelhecimento, porque o envelhecimento tem que acontecer, se não acontecer é mau sinal. E como é que mudamos este paradigma na cabeça das pessoas? Olha, a informação é algo muito importante. Hoje em dia há tanta informação sobre o envelhecimento, há tanta coisa que nós podemos ler sobre isso, desmistificando, retirando esses estereótipos, esses preconceitos relativamente ao facto de se ser idoso.
há muita coisa, há montes de informação. Hoje em dia dá-se uma atenção muito especial ao envelhecimento também, porque nós vivemos numa sociedade demograficamente envelhecida e nós temos que realmente mudar a nossa visão e os nossos conceitos relativamente a isso, não é? E há muita coisa que se pode fazer. Acima de tudo, nós temos que nos informar e temos que perceber que envelhecer bem ou mal depende de nós, ok? Tem a ver com o percurso da nossa vida? Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com os hábitos que nós vamos adquirindo ao longo da vida, com as coisas que fazemos, porque nós, quando somos jovens, achamos que podemos fazer tudo. Mas muito daquilo que fazemos depois vai-se repercutir na forma como vivemos o nosso envelhecimento. É o resultado de um desgaste, possivelmente. Exatamente. Portanto, temos que preparar o envelhecimento desde o início. E como disse também, realmente há muitas ideias erradas que temos sobre o envelhecimento e que aprendemos ao longo da vida, porque nós internalizamos os conceitos idadistas, ou seja, discriminatórios, com base na idade, neste caso em relação aos idosos, em relação aos mais velhos, em fases muito precoces da nossa vida, portanto, na infância, e muito por aquilo que nós vemos as pessoas que estão à nossa volta fazer. Nós aprendemos, nós não fazemos nada que não seja por aprendizagem. Não nascemos ensinados. Nós aprendemos. Então, a forma como nós vemos os nossos idosos envelhecerem ao longo da vida, a forma como nós vemos os nossos pais, os nossos familiares tratarem os mais velhos, tudo isso depois vai influenciar nas nossas crenças e nas nossas ideias acerca do envelhecimento. E se calhar nas nossas atitudes para com os idosos. Exato. E para connosco, é? Porque, repare, a discriminação com base na idade, principalmente em relação aos mais velhos, ela é em relação ao idoso, mas também em relação a nós próprios quando chegamos à fase da vida mais avançada. Foi muito útil a sua presença aqui. Muito obrigada. Boa tarde. De facto, a nossa sociedade é demograficamente envelhecida e é necessário refletir sobre estas questões e demonstrar as crenças e comportamentos discriminatórios para promover a integração, a aceitação e a valorização dos mais velhos. Foi este o desafio que quisemos deixá-lo. Nós vamos ficar por aqui, esperamos por si também logo à noite na Antena 1 às 22h45 e aqui na RTP2 também no próximo programa. Tenha uma boa tarde. Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações. Das nações.